Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, aqui é o seu lugar. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje nós teremos um especial da novela Baila Comigo. É daqui a pouquinho, depois da vinheta. Não sai daí! Baila Comigo foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 8 da noite, que estreou no dia 16 de março de 1981. Ela foi escrita por Manuel Carlos, com direção geral de Roberto Talma, teve um total de 163 capítulos e hoje completa exatos 42 anos de sua estreia. No passado, Helena Lilian Lemertz, uma adolescente de origem humilde, amou Kim, Raul Cortez, de quem engravidou. Porém, ele era casado com Marta, Teresa Raquel, herdeira de uma grande fortuna e ambicioso, não aceitou separar-se para voltar a ficar pobre. Helena deu à luz gêmeos e Kim fez um trato com ela. Enquanto Helena ficou com um menino e recebeu uma quantia em dinheiro para começar a vida, o outro bebê seguiu com Kim para Portugal, onde o empresário foi viver com a esposa. João Victor, Tony Ramos, foi criado por Kim e Marta. Ela nunca desconfiou que o garoto adotado por eles era, na verdade, filho biológico de Kim com outra mulher. Um tempo depois, Kim e Marta tiveram uma filha, Débora Beth Goulart. Enquanto isso, Helena foi amparada por Plínio, Fernando Torres, um médico bem mais velho que a amava. Ele aceitou assumir o filho de Kim, Quinzinho, Tony Ramos, e o criou como se fosse seu. O casal também teve uma filha, Lia Cristiane Torlone. Crescidos e separados, Quinzinho e João Victor nunca se conheceram e sempre acreditaram serem filhos legítimos dos respectivos casais que os criaram. João Victor, moço sério, tímido e responsável, dedicou-se aos negócios da família. Quinzinho, rapaz expansivo, de temperamento oposto ao do irmão, é bancário e leva uma vida simples ao lado da mãe Helena, mulher sofrida e batalhadora, e do suposto pai Plínio, agora médico aposentado. Kim ainda esconde um segredo do casal Helena e Plínio. O velho médico foi funcionário de confiança do pai de Marta, um homem muito rico que lhe deixou bens antes de morrer. Contudo, Kim, responsável por repassar a parte da herança que cabia a Plínio, se apossou dela. Ao partir para Portugal, Kim instituiu seu procurador Caio Carlos Zara, advogado e sócio em uma empresa de táxi aéreo. Porém, Caio enriqueceu ilicitamente com a fortuna de Kim e passou seus bens para o nome de sua então mulher, a atriz Silvia Toledo, Fernanda Montenegro. O trunfo de Caio contra Kim é o documento do pai de Marta em seu poder que comprova que Kim roubou Plínio. Hoje, o advogado vive bem. Sua filha Lúcia, Natália do Vale, formou-se médica e ele é dono de uma das melhores academias de dança e ginástica do Rio de Janeiro. Também Silvia, que apesar de separada de Caio, ainda está ligada a ele, largou a carreira de atriz em troca de uma poupuda mesada. Caio não sabe da existência dos gêmeos, porém fica encafifado quando Lúcia lhe apresenta seu novo namorado, Quinzinho. De onde o conhece? A saúde de Kim obriga a sua família a retornar ao Brasil e faz com que o empresário se interesse pelo paradeiro de seu outro filho, para o desespero de Helena, que se sente culpada por ter abandonado João Vitor e por nunca ter revelado a Quinzinho a identidade do seu verdadeiro pai biológico e que ele tinha um irmão gêmeo. Enquanto mentiras impossibilitam a aproximação de João Vitor e Quinzinho, algumas confusões ocorrem devido à semelhança entre os dois. E esta é a sinopse do primeiro grande sucesso de Manuel Carlos, às 8 da noite, com quem ele contava também com a sua primeira Helena. Mas a gente vai saber um pouquinho mais sobre esses detalhes de bastidores agora nas nossas curiosidades.
Baila Comigo foi então a primeira novela solo de Manuel Carlos no horário nobre da Globo. O autor tinha vindo dos sucessos A Sucessora e Maria Maria às 18 horas, exibidas em 1978 e 1979 respectivamente, e da colaboração com Gilberto Braga em Água Viva de 1980. Também fez parte da equipe de roteiristas do seriado Malu Mulher entre 1979 e 1980. Depois da soturna e melodramática Coração Alado, a Globo apostava novamente no estilo e estética de Água Viva, com uma atração solar realista, propondo uma crônica de costumes no início dos anos 1980. Com o texto sofisticado de Manuel Carlos, Baila Comigo tornou-se um dos maiores sucessos da televisão em 1981. O roteiro inicial pressupunha que viria pela frente um impiedoso folhetim, o que foi um verdadeiro engano. A novela surpreendeu a todos com o requintado e belo discurso de Manuel Carlos sobre o relacionamento das pessoas em diversos níveis. O momento mais aguardado da novela foi o encontro dos gêmeos João Vitor e Quinzinho, vividos por Tony Ramos, que não se conheciam. Durante vários desencontros, durante toda a trama, os irmãos se encontram pela primeira vez no final, como gancho do capítulo 146. Faltando apenas 17 capítulos para o término da novela, em 5 de setembro de 1981. O desenrolar do encontro, que ocorreu no capítulo seguinte, de número 147, foi ao ar na segunda do feriado de 7 de setembro. Para gravar a sequência, o vídeo foi dividido em duas partes, metade para as cenas de Quinzinho e outra metade para as cenas de João Victor. Enquanto o primeiro falava, com o suporte de um dublê, aqui o Vitor Lopes, só a sua metade ficava descoberta. A outra parte só se abria quando era a vez de João Victor. Gravada a sequência, juntaram-se as partes e o público assistia à interação entre os irmãos. Tony Ramos recebeu aplausos da crítica pelo desafio de interpretar o papel duplo dos gêmeos, recorrendo apenas à caracterização e a recursos técnicos de voz, postura corporal e respiração para viver personalidades tão diversas. Sobre sua interpretação, o ator comentou em entrevista para o jornal O Globo de 5 de abril de 1981 o seguinte, abre aspas: "Quando vou interpretar o Quinzinho, me preparo fazendo ginástica, dando uma corrida. Procuro me exercitar ao nível físico, até transpirar um pouco. Busco ser o clima caloroso, conversando com os colegas, contando piadas, essas coisas. Na hora do João Victor, faço o exercício de forma inversa. Procuro ficar sozinho num canto, me recolho. Busco uma postura mais reservada, um temperamento mais fechado, contido." Fecha aspas. Destaque também para o casal Plínio e Helena, interpretados com sensibilidade por Fernando Torres e Lilian Lemertz. A atriz viveu a primeira da série de Helenas perpetuada por Manuel Carlos em seus trabalhos posteriores. Curiosamente, a última das Helenas de Maneco foi vivida por Júlia Lemertz, filha de Lilian, 33 anos depois, na novela Em Família, exibida em 2014. Foi a estreia de Lilian Lemertz, Fernando Torres e Fernanda Montenegro nas novelas da Globo, como atores, claro, né? Porque esse trio já vinha trabalhando em muitas formas, né, de arte e interpretação há muitos anos. Fernando já havia trabalhado na emissora como diretor no início da década de 1970. E Fernanda havia atuado uma única vez no caso especial Medea, exibido em 1973. Lilian Lemertz protagonizou com Tony Ramos outro dos momentos mais marcantes da novela, quando Helena revela toda a verdade ao filho Quinzinho, que Plínio é o seu pai de criação, que Kim é o seu pai biológico e que João Vitor é seu irmão gêmeo. A sequência, de grande carga dramática, foi exibida entre os capítulos 141 e 142, no ar na segunda e na terça-feira, dos dias 31/8 e 1º de setembro de 1981. Gente, eu era um recém-nascido de semanas nesse tempo. Eu sou de agosto, então 31 de agosto eu tinha 20 dias de vida.
Fernanda Montenegro fora inicialmente convidada pelo autor para viver Helena. Contudo, a direção preferiu escalar Lilian Lemmertz. Em função disso, Manuel Carlos criou uma personagem especial para Fernanda Montenegro, a atriz Silvia Toledo. Porém, Manuel Carlos tem uma outra versão desta história. Ao livro, a seguir cenas do próximo capítulo, ele afirmou que a personagem Silvia já existia e que a própria Fernanda preferiu abrir mão da protagonista para viver a coadjuvante, e que só depois Lilian Lemmertz foi convidada. De qualquer maneira, Fernanda Montenegro saiu pouco antes do final da novela para fazer Brilhante, de Gilberto Braga, na qual interpretou a vilã Chica Newman. Também foi a primeira novela de Fernanda Torres, ainda que sua participação tenha sido pequena. A atriz não contracenou com seus pais, Fernando Torres e Fernanda Montenegro, que atuavam em núcleos diferentes. Fernanda Torres também saiu antes do fim, porque fora escalada para Brilhante, na qual viveu Marília, neta de Chica Newman, interpretada por sua mãe na vida real. Assim como o autor lançou em Baila Comigo a sua primeira Helena, também deu início com esta novela a um perfil de personagem recorrente em suas obras. A garota sem papas na língua, inconveniente, inconsequente, voluntariosa, mimada ou egoísta. Mira Maia, vivida por Lídia Bronde, é a precursora de Joyce, feita por Carla Marins em História de Amor, de Laura, vivida por Viviane Pasmanter em Por Amor, da Iris de Débora Seco em Laços de Família, de Doris, feita pela Regiane Alves em Mulheres Apaixonadas, e de Isabel, vivida pela Adriana Biroli em Viver a Vida. A relação entre o negro Otto, feito por Milton Gonçalves, e a branca Letícia, vivida por Beatriz Lira, chamou a atenção para o problema do preconceito racial. Após a exibição da cena de um beijo entre os dois personagens, a atriz chegou a ser hostilizada na rua. Falando essa frase, gente, me vem uma ideia aqui na cabeça. O negro Otto e a branca Letícia. Será que foi em homenagem a essa personagem que o Maneco batizou uma das suas maiores vilãs, a branca Letícia de Barros Mota, da Suzana Vieira em Por Amor? Fica aí o questionamento. Mas a verdade é que o preconceito e o racismo é absurdo até hoje. Então imagina naquele 1981 como não era tenebroso e odioso. A censura do governo federal prejudicou o andamento da novela. Várias foram as intervenções de Manuel Carlos para adequar o texto ao gosto do pessoal de Brasília. Um dos bons temas inicialmente abordado na trama sumiu, sem mais nem menos, os problemas relacionados ao sexo na maturidade, discutidos pelo casal Helena e Plínio. Em entrevista, o autor queixou-se citando outras interferências dos censores. No desabafo, ele diz, abre aspas, o maior problema com a novela é a censura, que cortou todo o relacionamento dos personagens interpretados por Raul Cortez e Fernanda Montenegro, absolutamente necessários ao segmento da história. Também impediu o tiro levado pelo personagem do Carlos Zara. Deixa que o marido seja enganado durante 60 capítulos, mas corta sua vingança, obrigando um salto no enredo que se tornou quase incompreensível para o público. Fecha aspas. A cena em que Mauro Otávio Augusto atira em Caio e atinge a sua mão foi gravada, mas não foi exibida. No ar, no capítulo 70, a sequência ficou truncada e quase incompreensível. Os personagens Mauro e Caio protagonizaram em Baila Comigo uma das sequências mais originais da nossa teledramaturgia, onde, louco de ciúme, o piloto Mauro comete suicídio ao lançar seu avião sobre Caio, liquidando assim seu desafeto. Reginaldo Faria, intérprete do médico homeopata Saulo Martins, lembra que buscou a assessoria de uma médica para viver seu personagem. O ator passou até a fazer tratamento homeopático por causa do papel. Da mesma forma, a procura pela medicina homeopática cresceu entre o público com a divulgação na novela. No entanto, o personagem Saulo, sem maiores funções na trama de Baila Comigo, esvaía a cada leva de capítulos e isso aborreceu seu intérprete. Em entrevista à revista Sétimo Céu, em maio de 1982, Reginaldo Faria desabafou. Abre aspas. Não tive uma boa atuação, nem o reconhecimento esperado pelo meu trabalho e minha capacidade como ator. E para mim, acima do dinheiro, está a minha satisfação com o trabalho. Não é interessante fazer um trabalho com má vontade, mas sim
vibrar dentro dele. Fecha aspas. Por primeiro na abertura da novela, seu personagem não passava de um mero coadjuvante. Incomodava o ator seu nome abrir os créditos em vez de Tony Ramos, o legítimo merecedor da primazia, cujo nome vinha em segundo lugar. Reginaldo chegou a reclamar diretamente com Boni, sugerindo inclusive que o seu nome fosse para um setor dos créditos, como participação especial ou coisa do tipo, se a intenção da emissora era destacá-lo. Mas nada feito. O nome de Reginaldo Faria continuou aparecendo em primeiro lugar durante todo o tempo que a novela Baila Comigo esteve no ar. No capítulo 41, Reginaldo Faria contracenou rapidamente com seu filho Marcelo, então com 9 anos de idade, que futuramente se tornou ator. Na cena, o garoto jogava futebol no parquinho com amigos quando o personagem de Reginaldo Faria leva acidentalmente uma bolada na cabeça. O personagem Guilherme Fonseca de Cláudio Cavalcante foi desenvolvido de uma maneira bem diferente do que se previa a sinopse original da novela e do que foi proposto ao ator. Conforme o inicialmente planejado, Guilherme se aliaria à vilã Marta em uma vingança pessoal contra Kim, já que este abandonaria a mulher para unir-se a Helena, que ficaria viúva de Plínio. Porém, o público não gostou de saber da morte de Plínio, um dos personagens mais queridos da novela, e a reação fez com que o autor o mantivesse vivo durante toda a trama. Isso desviou a rota do personagem Guilherme, que ficou sem função na trama, desagradando, obviamente, Cláudio Cavalcante. Por pouco, Baila Comigo não estreou no dia previsto 16 de março, apesar das chamadas no ar. Na noite anterior, domingo, como habitualmente acontecia em todos os lançamentos, Boni foi assistir ao primeiro capítulo editado e finalizado. Era o que ia ao ar. Tinha ao seu lado Mário Lúcio Vaz e os diretores da novela, Roberto Talma e Paulo Biratã. Logo, ao apertar o play, Boni foi se transformando. Ficou em silêncio, sem nenhuma reação, até o momento em que explodiu. Isso aqui está uma merda, sem ritmo nenhum. Tem que editar tudo de novo. Foram as palavras do todo-poderoso Boni para Mário Lúcio Vaz e os diretores da novela. Mário Lúcio ainda tentou argumentar, mas não houve jeito. Paulo e o Biratã se trancaram na ilha de edição, viraram à noite e só no fim da tarde conseguiram ir embora. No dia seguinte, ao da estreia, os dois receberam em casa flores, vinhos da melhor qualidade e bombons. E um bilhetinho curto e objetivo. Obrigado, Boni. Gente, pelo jeito o bichão não era fácil. Boni era carne de pescoço, mas graças a ele, a televisão brasileira construiu essa história tão linda e tão bem sucedida, principalmente na teledramaturgia, porque ele marcava em cima mesmo e não sossegava enquanto as coisas não saíssem à perfeição. Manuel Carlos criou nessa novela duas personagens, as irmãs Fauna e Flora, que deveriam aparecer no máximo a partir do 30º capítulo da novela. O nome de suas intérpretes, Fernanda Torres e Narjara Tureta, foram creditados na abertura desde o início. No entanto, só foram aparecer em Baila Comigo no capítulo 92. A razão? A Globo não tinha meios de realizar mais cenários para a novela. A casa e o restaurante de comida natural da família França seria ali o núcleo das meninas, e por esse motivo o autor teve que aguardar até que isso pudesse acontecer. Os primeiros capítulos tiveram cenas gravadas no Rio Grande do Sul, o que me remete a outra novela do autor, Laços de Família, onde a Iris morava com seu pai, feito pelo Fernando Torres, e a mãe, feita pela Lilia Cabral. Vocês lembram? Claro que vocês lembram, né, gente? E isso ocorreu porque em Porto Alegre vivia um dos núcleos da trama. Uma equipe foi ainda a Portugal gravar sequência com os atores Tony Ramos, Raul Cortez, Beth Goulart, Cláudio Cavalcante, Susana Vieira e Otávio Augusto. Durante 4 dias foram realizadas gravações em lugares como Alameda Dom Afonso Henriques, as imediações do Castelo de São Jorge e o Hotel Ritz, próximo à Praça Marquês de Pombal, em Lisboa, e o Cassino Estoril e o Mosteiro da Batalha. Perto do fim da novela, uma equipe foi a Veneza, na Itália, e Atenas, na Grécia, gravar as cenas da viagem de Kim, Débora e Caê, Lauro Corona. A produção exigiu a montagem de uma academia completa, a Academia de Dança e Ginástica de Caio, cenário que ocupou
300 metros quadrados, ocupando a maior parte dos estúdios da novela. A personagem Joana Lobato, vivida por Beth Faria, não tinha maior função em Baila Comigo, a não ser divulgar a dança moderna. A novela vinha no rastro da onda fitness, espalhou academias de ginástica mundo afora e do sucesso no Brasil do filme Fama, de Alan Parker, exibido em 1980. Daí, justificava a academia de dança como pano de fundo e cenário de Baila Comigo. Tanto que acabou dando, né, até o nome para a novela, Baila Comigo. Um título que só se centra mesmo ali na academia, porque eu acho que não tem nada a ver com o restante da história. Eu acho, aliás, um dos títulos mais sem noção, descabível, incoerente na história da teledramaturgia. Baila Comigo eu acho que combina mais com uma novela das sete, que justamente teria como cenário principal uma escola de dança, onde os protagonistas fossem dançarinos, ou uma coisa tipo dança da vida, sei lá, gente, algo assim. Agora, Baila Comigo, eu acho que realmente não teve nada a ver. Eu confesso aqui pra vocês que eu não assisti ainda essa novela, tá pendente lá na minha lista, mas eu acho que não tem nada a ver, né? Comentem aí nos comentários e me digam se o título da novela tem alguma coisa a ver com a história de Baila Comigo. Mas em consequência, né, dessa onda de danças e academias de ginástica, coisa e tal, a moda dos bailarinos do filme se popularizou aqui no Brasil por meio da novela, com as poilanas de lã, colãs usados por Beth Faria e os dançarinos da novela. Também caíram no gosto do público as faixas ou lenços torcidos na testa, como os usados por jogadores de tênis, para elas e para eles, pois tanto Beth Faria quanto Lauro Corona utilizaram o acessório na novela. O primeiro título pensado por Manuel Carlos para a novela foi Quadrilha, uma referência ao famoso poema de Carlos Drummond de Andrade, Canta o Amor em Cadeia. João amava Teresa, que amava Romualdo, que amava Maria, que amava Joaquim, mas acabou não acontecendo. Com certeza, na minha concepção, esse título teria muito mais a ver com a história, né? Infelizmente, não rolou, mas o poema chegou a ser citado na novela, através do personagem Plínio. Para o título definitivo foi escolhida então a música Baila Comigo, de Rita Lee e Roberto de Carvalho, do disco dela de 1980. Porém, a gravação suave de Rita não serviu para ilustrar a abertura, no qual o bailarino Lenny Dale, um dos fundadores do Dizzy Croquettes, comandava uma ágil coreografia. A solução para manter a música e, consequentemente, o título foi encomendar para os arranjadores Robson Jorge e Lincoln Olivetti uma versão instrumental mais frenética, com base eletrônica, a qual embalou a abertura. Além de aparecer na abertura, Lenny Dale também gravou uma pequena participação no cortejo fúnebre do personagem Caio, ao lado de Beth Faria, sua amiga na vida real. Do grupo Dizzy Croquettes, o bailarino Paulo Bacelar, Paulette, participou da novela como ator, vivendo um pequeno personagem, Felipe, colega de trabalho de Lia, que invariavelmente aparecia dançando na academia de dança. O cantor Calbi Peixoto gravou uma participação em Baila Comigo, cantando a música Loucura, da trilha da novela, tema de Mauro, em uma boate, quando Mauro afogava suas mágoas e dançava com uma desconhecida, participação especial de Joana Fon. A capa do LP Baila Comigo Internacional foi ilustrada com uma foto romântica de Reginaldo Faria e Natália do Vale. Estava inicialmente previsto que os atores formassem um par romântico na trama, Saulo e Lúcia, o que acabou não acontecendo por conta das várias modificações no rumo da história que o autor se viu obrigado a administrar. Soou estranho a foto do disco confrontado com o que se viu na novela, uma vez que Saulo apenas demonstrou um leve interesse sobre Lúcia, que por sua vez nunca correspondeu a ele. Para justificar então a capa do LP, no final, o autor escreveu uma cena em que Saulo se declara a Lúcia. E ficou por isso mesmo, já que ela amava Quinzinho, o gêmeo pobre, interpretado por Tony Ramos. A APCA elegeu Tony Ramos e Fernando Torres os melhores atores da televisão em 1981. Juntamente a Rubens de Falco por sua performance na novela Os Imigrantes, da Rede Bandeirantes. Já Lilian Lemertz foi eleita a melhor atriz, juntamente com Fernanda Montenegro por seu trabalho em Brilhante, Leoná Magalhães por Os Imigrantes e Kate Hansen por sua atuação nos teleromances da TV Cultura. Tony Ramos foi ainda premiado com o troféu Imprensa de Melhor Ator de 1981. Foi então a estreia na Globo da atriz Lilian Lemertz,
E como já dito, primeira novela também de Fernando Torres e Fernanda Montenegro na emissora, e dos atores Fernanda Torres, Cláudia Costa, Marcos Alvise e Fábio Pilar. Baila Comigo foi a primeira novela brasileira apresentada na França, com o título Danse avec moi. Compactada em 55 capítulos, lá estreou em outubro de 1984 no canal TF1 com boa audiência. Além disso, foi vendida para mais de 30 países. Baila Comigo, um sucesso popular, foi sucedida por Brilhante, de Gilberto Braga, que sofreu forte rejeição em seu início e demorou para engrenar. Ao livro, a seguir cenas do próximo capítulo, Gilberto Braga contou uma passagem curiosa dessa fase de Brilhante, quando resolveu um dia ir à praia para espairecer. Ele disse o seguinte, abre aspas: eu estava na praia, deprimido de chorar, quando encontrei uma amiga minha que me disse assim: ah, Gilberto, a sua novela foi maravilhosa. Não satisfeita, ainda me apresentou a amiga. Fulana, esse é o Gilberto Braga, meu amigo. É ele quem escreve as melhores novelas da Globo. Gilberto, ela continuou. Nessa última você se superou, hein? Quando ela falou isso, pensei: caramba, ela está pensando que eu fiz Baila Comigo. Daí a pouco ela dispara. Já essa que estreou agora, francamente, nós até desligamos, referindo-se à minha novela Brilhante. Fecha aspas. No Brasil, Baila Comigo foi reprisada uma única vez, 37 anos depois de sua exibição original. Foi no Viva entre 20 de agosto de 2018 e 27 de fevereiro de 2019, às 14h30. Na apresentação original, em 1981, a novela ficou sem exibição de capítulo inédito em 2 ocasiões. O capítulo 108, que deveria ter ido ao ar no dia 21 de julho de 1981, uma terça-feira, foi exibido no dia seguinte, quarta, provavelmente porque a Globo decidiu reprisar na terça o capítulo de segunda, o 107, no qual o personagem Caio é morto, dando início a uma nova fase da trama. E o capítulo 138, que deveria ter ido ao ar no dia 26 de agosto de 81, uma quarta-feira, foi exibido no dia seguinte, quinta, porque na quarta a Globo exibiu no horário uma partida de futebol entre as seleções do Brasil e do Chile. Por causa desses 2 dias sem exibição da novela, a reprise de Baila Comigo no canal Viva terminou 2 dias antes, em uma quarta-feira, em vez de sexta, como na apresentação original. E esse foi o vídeo de hoje, as curiosidades e a sinopse de Baila Comigo, que estreava há 42 anos. Você é apaixonado por Manuel Carlos, por toda a sua obra. Esse também é um vídeo bem simbólico, porque o Maneco acabou de completar 90 anos, né? 2 dias atrás, em 14 de março, e o Viva está preparando uma grande homenagem a ele, com uma faixa exclusiva para tramas da sua autoria. E esse vídeo nada mais é do que também uma grande homenagem aos 90 anos de Manuel Carlos. E você me conta aí nos comentários, viu essa novela? O que você achou? Como eu falei, eu ainda tô em dívida, tá na minha lista, preciso conferir. Ela tá no Globoplay, então se você ainda não viu e tem vontade, não fique esperando passar no Viva de novo, não. Vai lá pro Globoplay se você tem acesso, tá? Ou então aguarda no Viva e daqui a pouco ela chega de novo por aí. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa seu like, comenta, compartilha, engaja bastante. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e também me segue nas redes sociais. Se você quiser contribuir para a manutenção desse canal, você pode me ajudar muito contribuindo com qualquer valor. Você pode contribuir com o Pix, que eu vou deixar passando aqui na tela e também na descrição desse vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau!